Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que está ouvindo a gente, escutando também. Hoje estamos aqui com mais um profissional da área da fisioterapia, com a Vanessa Vieira Pereira, fisioterapia pela Unis, especialista em atendimento multidisciplinar, em geriatria e gerontologia. É mestre em ciências da saúde pelo IANSP e cursando MBA executivo em gestão em saúde pela FGV, professora da Unip também, coordenadora de especialização em fisioterapia gerontológica do Instituto Imparare, Unip. Professora, boa noite. Boa Como noite. de praxe aqui, se quer falar alguma coisa? E já emendando, vou perguntar para você por que escolheu a físio. Ah, tá ótimo. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um excelente espaço, né? Então, de parabéns. Bom, por que eu escolhi a fisioterapia, né? Eu, assim, durante a minha adolescência, eu sempre fiz muitas aulas de dança, né? Então, sempre gostei de trabalhar com o corpo. Então, fiz balé, 6 anos de balé, mais 3 de jazz, fiz ginástica olímpica. Então, gostava, né, de alguma forma trabalhar os movimentos corporais. E como eu era muito tímida, os movimentos corporais de alguma forma faziam com que eu conseguisse me expressar, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, eu fiz uma viagem para Natal, né? Foi o meu presente de aniversário, e eu viajei com 3 fisioterapeutas, né? Olha só. Então, foram coisas do destino. E aí, né, eu estava naquela fase de escolher a profissão, e elas foram contando, né, sobre a área, e ali eu me apaixonei. Então, eu entrei na faculdade, acho que eu tinha 17 anos, né, era novinha, não tinha ideia do tamanho, né, do curso, e aí eu me apaixonei ainda mais. Foi assim. Show de bola. Aí já emendando então, você falou que você gostava de dançar, sempre gostou de alguma coisa relacionada com o corpo, assim. Se você Uhum. não fosse fisioterapeuta, para qual outra área você seguiria? Qual outra área você iria? Nossa, tantas áreas. Eita! Eu acho que psicologia, mas economia também é uma coisa que me Economia. encanta. Então, acho que iria para essas áreas. Show de bola. E aí, né, o João falou a sua apresentação, né, e aí eu queria entender mais, e para todo mundo que está escutando, como que funciona a fisioterapia geriátrica e gerontológica, né, como que é seu dia a dia, o que um fisioterapeuta dessa área faz, como que funciona tudo isso? A fisioterapia gerontológica é encantadora, né? É um público maravilhoso, né? O público idoso é um público fiel. Ele, né? Então ele é muito sincero também. Então, né? Se ele não gosta de um tipo de terapia, ele te fala, né? Ele te dá essa oportunidade de você recriar, né? E ele, assim, ele fica com você até o fim, né? Eu acompanhei idosos até eles morrerem, por 10 anos, assim, né? E a troca é uma troca mútua, porque eles têm uma experiência gigantesca. Então, ao mesmo tempo que você está ali, você está possibilitando que ele retome os movimentos, que ele melhore a independência, que ele volte a fazer atividades prazerosas que ele não consegue por algum motivo, mas eles também, a gente conversa muito, né? Que eles gostam de conversar, e eu gosto de ouvir e de falar também. Então, eles te contam coisas que você aprende, né? Sobre vida mesmo, né? Então, eu aprendo diariamente, assim, com todos os meus pacientes, assim, né? Então, é uma área muito prazerosa, que tem muitos campos de ação. Então, você pode trabalhar em clínica, em instituição de longa permanência para idosos, num hospital, né, numa enfermaria de geriatria, por exemplo, no domicílio. Então, tem muitas oportunidades. Muito bom, é uma área deliciosa. E do ponto de vista negativo, assim, do lado do paciente, quando aquele paciente chega para você
e fala assim, o médico me falou que, nossa, nunca mais vou poder fazer esse movimento. Aquele paciente que já chega sem esperança. Tipo, é muito comum você ouvir isso. As crenças, né? Isso, Sabe que não tem sido muito? sério. Porque hoje eu acho que assim, talvez por trabalhar com geriatras, né, que tem uma visão mais ampla, mais gerontológica, então eles são mais Hum, otimistas, né? hum, Então, quando o paciente chega para você, ele já chega com uma esperança, então, assim, né, que ele vai melhorar. Então, eu tenho tido muito isso, assim, ele chega de forma frágil, com dor ou com tontura, mas ele vem com aquela esperança de melhorar. Então, são raros, lógico, a gente tem alguns casos mais difíceis, né? Especialmente, por exemplo, numa instituição de longa permanência para idosos, né? Onde às hum. vezes a família quer que o idoso faça fisioterapia, mas às vezes ele não quer muito. Não quero. E aí você tem que tentar descobrir as paixões antigas dele. Eu acho que esse é o caminho, assim, né? Então, por isso que acho que nessa área você tem que gostar de conversar. E aí descobrir o que ele fazia, o que ele gostava de fazer, né? O que ele gosta de fazer. E aí você vai meio que por esse caminho. Você vai ganhando o paciente aos Você vai poucos, né? ganhando. E Show. sempre assim, acho que respeitando a vontade dele. Eu faço muito isso. Eu acho que assim, a fisioterapia tem que ser prazerosa. Então, eu não sou uma fisioterapeuta que impõe regras assim, muito Uhum. rígidas e tal. Então a gente vai, né? Eu vou vendo assim, eu sou muito flexível, né? Durante a terapia e aí dá certo. Que da hora. Pro, e você comentou desse contato com o geriatra, né? Como que é esse contato multidisciplinar, né? Multidisciplinar, na verdade, e qual que é a importância desse trabalho com os outros profissionais? Então é assim. Na gerontologia isso é muito comum, né? Assim, Uhum. porque o idoso ele nunca vem para você com um único problema, né? Ele muitas vezes assim, ele caiu, por exemplo, né? O idoso sofreu uma queda e ele teve uma fratura de fêmur. Só que ele fica com muito medo de cair, né? Ele fica com uma fobia, então ele precisa de uma abordagem emocional do psicólogo. Aí você precisa ter um médico ali te dando algum suporte também, né, relacionado, né, à reabilitação, por exemplo, né, fazer os acompanhamentos em relação à fratura, né, ou, por exemplo, os medicamentos, que às vezes tem algum medicamento que pode estar interferindo no sono, e aí ele não rende bem na terapia. Então, na gerontologia é muito comum. Então, você pegar o telefone, ligar para o médico liga para você. É uma troca muito tranquila, assim, né? E isso eu digo na gerontologia e eu trabalho também com otoneurologistas. Com as duas áreas é muito tranquilo, né? E então eu tenho essa facilidade. Acho que é uma área que a base dela, né, já diz isso. Você tem que olhar o idoso de uma forma multidimensional. Então isso acaba facilitando, né? E essa questão que você falou de fazer algo que dá prazer ao idoso, né? Você creio que se baseia bastante naquele método de avaliação biopsicossocial, né? Porque às vezes o paciente vem com um problema físico, né, no corpo dele, e às vezes tem essa questão psicológica também, né? Qual que você, Sim. qual que você acha que é a influência disso e a importância do fisioterapeuta pensar nessa parte do tratamento? Eu acho que o fisioterapeuta tem que estar muito aberto a isso, né? Porque a gente não pode olhar só para o corpo físico ou para o Uhum, funcional. O emocional ele influencia muito, né? Então, assim, você ser positivo, né? uhum, Na hora que você chegou na casa da pessoa, ou que ele chega na sua clínica, né? Então, ser positivo, bom dia, a cada ganho que ele tem, você compartilhar este ganho com ele, né? E mostrar, às vezes por avaliação mesmo, olha como o senhor melhorou. É muito, muito uhum. legal, o paciente adora isso, né? E muitas vezes já aconteceu, né, de eu chegar na casa de uma paciente e ela não querer fazer fisioterapia, né, falar, hoje eu não quero fazer nada de exercício, e aí você tem que pensar em alguma estratégia. Então, normalmente eu trabalho bastante com a terapia manual, e aí nisso você vai conversando, né, e às vezes é um dia ruim para aquela pessoa, às vezes ela
tá chateada, ela precisa falar mesmo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, para dar certo. É verdade. O Fer comentou a respeito do contato multidisciplinar, né? Que você falou que é super tranquilo ligar para algum médico, mas você está até comentando um pouco aí agora, mas eu queria tipo, saber um pouco mais a fundo mesmo, o contato do terapeuta com o paciente. Você comentou que vai ganhando ele aos pouquinhos, busca saber alguma coisa que ele gostava antes. Como é que é isso? Eu acho que assim, o primeiro dia é um dia crucial, que normalmente assim, você não tem que eu vou só ficar uma horinha lá, você deixa um tempo maior, porque é um dia que você vai conversar com ele, aí você vai conversar às vezes com a esposa ou com o filho junto. Você tem que dar uma abertura muito grande. Então, aquela parte, né, da anamnese, da história Sim, dele, aquilo você deixa rolar, né? Você tem que conversar muito, ir a fundo, né? Essa parte é super importante. Então, eu acho que o primeiro dia é um dia especial, é um dia de contrato mesmo, né? Que aí você vai explicar, ele vai te contar o que está acontecendo com ele, você vai explicar como que é a fisioterapia, o que você vai poder fazer para ajudá-lo. Você já tem que dar um prognóstico, você não vai conseguir falar, cravado, são tantas sessões, mas é, você já consegue dizer mais ou menos, de acordo com aquela avaliação, se vai demorar muito, se vai demorar pouco, né? Tem que ter uma transparência, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, né? Que aí você pede essa transparência do lado do paciente também, né? Olha, eu faço isso, né? Meu telefone está aberto, qualquer coisa liga para mim. Se alguma coisa o senhor achar que não está indo bem, me avisa. Então tem que ter essa abertura para ele também, né? Isso é uma coisa que dá certo. E abre abertura, no caso do idoso, para a família, porque eles querem participar, né? sim. Eles ficam muito E preocupados, né, Pro? sim, e às vezes no primeiro momento você fala, nossa, né, esse familiar às vezes é uma pessoa que pode ser chata. E não, é aquele que vai te ajudar, né? É, Outro dia eu até dei alta para um paciente ontem, né? E a esposa dele participou de todas as sessões. olha E eu, só. e eu deixava exercícios para ele fazer em casa, e ela era muito mais militar que eu. Eita! Só que ela achou umas estratégias diferentes, né, que eu nem tinha orientado, que deu super certo, né? Então eu falei, nossa, olha que legal, parabéns, né? Então você trazer também a família junto dá certo. E aí, mas sempre assim colocando, né, o paciente é o seu cliente, né? É. Então ele primeiro, né? Mas isso dá certo. E aí, né, eu pensei agora, da fisioterapia, consequentemente, vem algumas consequências, né? O professor Nelson acabou comentando que vocês já foram em churrasco de paciente, Já. né, o que dá para tirar, além da fisioterapia desses pacientes, nesse Ah, sentido? você tira uma relação, assim, né, profunda, né, porque, assim, o fisioterapeuta, ele tá lá, né, bastante em contato com o paciente que está passando por momentos difíceis, que está angustiado, porque às vezes ele já fez tratamentos, outros que não deram certo. E aí, como você está ali muito próximo a ele, ele te conta confidências, né? Uhum. Eu tenho muitas confidências dos meus pacientes. Então, aquela relação ela vai ficando super, né, engajada, eles querem saber da sua vida. Eu conto, né? Eu acho que eu não ligo para isso, eu acho que é gostoso. Eu acho que assim, a gente quer saber tudo da vida deles, eles não podem saber da nossa, né? É. Então, eu sou muito aberta a isso, mas né, também respeito quem não é. E então aconteceu, por exemplo, quando eu casei, uma paciente minha foi no meu casamento e Uhum. foi um presente, porque é uma das que eu atendi por 10 anos, né? E então eu também fui nas festas de aniversário dela. Então você acaba tendo uma troca. E depois que ela morreu, eu ainda tenho contato com as filhas dela e é Caramba! muito legal, assim, elas vibram quando as coisas dão certo para mim. E legal, É Fer, muito, muito porque, tipo, legal.
O Fernando comentou do professor Nelson, e é uma coisa que dá para perceber bastante em você, professor. Nossa, eu acho que é a coisa que o Nelson mais comentou, né, Fer? O que é mais importante para um fisioterapeuta? Carisma, né? Ele falou, o que ele mais comentou foi isso. E, tipo, e é realmente, eu acho que tipo, você tem que criar um laço com o paciente. Infelizmente, quando ele se vai, que nem você falou, não só com o paciente, você cria com a família, né? E muito legal isso da família também querer entrar em contato, tipo, de novo. Muito legal isso, meu. Acho que Sim, é uma das áreas que acho que são mais satisfatórias, né, professora? Gerontologia, geriatria, né? Uma das áreas mais sim. satisfatórias, né? E eu acho que e é legal você, assim, como eu disse, assim, o idoso ele é fiel e ele é muito grato. E isso ele passa para a família, né? Então ele te agradece, né, pelo que aconteceu, a família entende isso também, te agradece, né? Eu tive uma paciente que faleceu, que eu também atendi por muito tempo e eu amava ela, assim, né? Eu acho que até é um amor mesmo que fica como se fosse da família, né? E no velório, a filha dela, veio a filha, veio um outro filho, eles falavam, nossa, minha mãe falava que você era amiga dela, né? Porque a gente trocava mesmo, né? Eu reservava 1h30 para estar com ela, porque eu atendia ela por 1 hora e meia hora depois eu tomava café com ela e com o marido dela. E a gente conversava, e eles contavam como se conheceram, né? E ela me contou muitas coisas. Então é isso, né? Você vai além da fisioterapia, mas é muito gratificante, né? E voltando nessa questão, né, eu fiquei meio assim com essa questão de terminologia, né? Quando você me Uhum. mandou a descrição, porque a gente ficou, eu e o João ficamos debatendo aqui a diferença entre geronto e E geriatria. geriatria, né? Ah, boa pergunta. Bom, então assim, geriatria é uma especialidade médica, né? Então, seria então o estudo clínico daquele idoso, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, o termo geriatra, ele é dado somente ao médico, né? Realmente. Entendi. Então, essa é a diferença. Gerontologia é um estudo multidisciplinar do Hum, envelhecimento. Então, onde você estuda, inclusive, os aspectos clínicos também, mas os emocionais, os sociais, né, os funcionais. Então, o fisioterapeuta, ele se enquadra mais na gerontologia, Sim, né? Então, essa é a perfeito. diferença. Dá entendi. para diferenciar bastante, então perfeito, Pro. É. Pro, e a respeito, bom, é uma doideira isso aí, a gente já tem uma ideia, mas a respeito da vida de professor e de fisioterapeuta, essa aí, Ah, eu acho demais, assim, né? Eu acho que isso é muito legal de ser fisioterapeuta, né? Isso vale para vocês também. Porque, assim, eu tenho a oportunidade de ter duas profissões, né? Então, né, de ser fisioterapeuta e ensinar a ser fisioterapeuta, né? Então, eu consigo fazer, né? Eu acho que dá para você conseguir conciliar as duas, né? É, é mais puxado, mas é muito. As duas profissões, elas se. É, Completo. elas se complementam, digamos assim. Por quê? Né? Quando eu atendo, de alguma forma, eu estou conseguindo identificar como é que é a fisioterapia na prática e passar isso para os alunos, porque, como eu disse, cada paciente tem uma riqueza, né? Tem uma diferença. Então, isso é uma coisa que vai me ajudar muito na aula, né? E por outro lado, para o paciente também é legal ele saber que você é professor, ele vai te perguntar as coisas, você, né, consegue se aprofundar nos assuntos. A didática é interessante também nos atendimentos, né? Hoje, essa parte educacional na fisioterapia ela é importante. Então, são áreas complementares, né? Então, sou muito feliz de conseguir, né, ter essa oportunidade de trabalhar com as duas, né? É super gostoso, assim, né? E assim, ser fisioterapeuta é muito gratificante, né? Mas ser professor é mais ainda, porque é muito legal você falar, nossa, olha só, o meu aluno, né, se tornou um é, fisioterapeuta, né? Eu tenho muitos alunos que se formaram e me mandam mensagem, né, para perguntar sobre paciente ou contar que se deram bem, né? Então é muito legal. Então, né? Eu São duas imaginei áreas bem que legais.
E é bem essa questão do prazer e também dos dois lados, né? Você vê um paciente que chegou de cadeira de rodas, dá alta para ele já saindo pulando, né? E da É, mesma forma, um aluno que está ingressando numa residência na Santa Casa, por exemplo. Acho que é muito essa questão de prazer e que às vezes muitas profissões que as pessoas fazem, mas fazem por dinheiro, não tem, né? E acho e que é legal disso. eu acho que você consegue, é uma delícia, né? Porque você consegue ajudar as pessoas, né? Você consegue evoluir profissionalmente, né? E junto com isso você tem o retorno financeiro, né? Tudo de bom, né? Sim. É bem legal. A gente fala dessa população idosa, né? Como que foi e como está sendo esse impacto da pandemia? Olha, para eles, eu acho que para o público foi pior, digamos Uhum. assim, porque num primeiro momento, acho que a sociedade isolou os idosos de uma forma forçada, tirando totalmente a autonomia deles, né? Sim. Ah, você é idoso, você tem que ficar em casa, e, né, eu acho que vocês até devem ter acompanhado, se alguém viu o idoso no mercado e falava, o que esse idoso está fazendo aqui, né? Então, acho que isso foi muito ruim. E aí eles ficaram muito em casa, né, isolados, né, da convivência em comunidade, que é péssimo para eles, e deixaram de fazer exercício, porque, né, muitas vezes eles ficaram com medo mesmo, né? Como que eu vou receber um fisioterapeuta na minha casa? Como que eu vou para uma academia, né? E então eles perderam muito emocionalmente, acho que o impacto foi grande, social e também funcional, né? Então foi um dos públicos, né, que sofreu muito com a pandemia. Foi bem difícil para eles, né? E hoje dá para falar que a maioria estando já vacinado, melhorou bastante, né? Melhorou. Então, assim, né, a partir de agosto eles já foram retomando as atividades, mesmo antes da vacinação. Por quê? Porque eles perceberam que o fisioterapeuta já estava preparado, paramentado, né? Agora a gente entra na casa do paciente de uma outra forma, né? Uhum. A gente aprendeu com isso também. E a partir do momento que eles foram vacinados, então daí eles ficaram um pouco mais tranquilos, mas ainda é um público que tem bastante medo, né? Mas que está retomando as atividades. Então, né, acho que a partir de maio, agora as coisas estão melhorando. Eu percebo que eles estão voltando, né, com muito mais intensidade às atividades. Então, Entendi. está sendo melhor, né? Ô, Pro, e a respeito um pouco da sua graduação, da especialização, como é que foi para a galera que está escutando a gente, quer entender como é que é mais um pouco? Ah, tá. Olha, então, eu entrei na graduação muito nova, né? E eu pensava em trabalhar com crianças com síndrome de Down, né? Era uma área bem específica, pequena. E eu tive um coordenador muito especial, que ele faleceu recentemente, que é o Sérgio Mindroni. E assim, ele falava para minha turma, né, a gente foi a primeira turma, que a gente ia mudar a história da fisioterapia. Então ele fazia tudo de bom para nós, assim, no sentido de desde o primeiro ano colocava a gente em contato com os pacientes, né? E aí ele era o professor que ministrava a disciplina de geriatria. Então, né, na época que eu fiz faculdade, ninguém gostava de geriatria. Caramba. Então, né, a área esportiva estava em alta, então, né, muitas pessoas iam para a área esportiva, neuro, né? Então, na sala de 80 ficavam 10 na aula dele. Caramba. Então, mas de alguma forma ele me acolheu assim nesse sentido, e aí eu fui, né, adorando essa área, gostei muito. Aí no estágio tive certeza mesmo. E aí uma amiga minha, ela ficou sabendo dessa especialização, que era uma especialização com bolsa, uma especialização aprimoramento. E ela falou: olha, Vanessa, por que você não tenta, né? Ela na hora lembrou de mim, e eu fui fazer a prova, né? Uhum. Aí fiz a prova, tal. No dia da prova eu descobri que tinha uma vaga. Eu falei, ixi, acho que eu não vou passar, né?
porque eu não tinha estudado tanto, assim, foi logo após finalizar, né? Mas eu era uma prova discursiva, eu pus tudo aquilo que eu sabia e tal. E aí eu fiquei em terceiro lugar para a segunda etapa, que era uma etapa de entrevista. E aí fui entrevistada, e aí fiquei em segundo lugar, só que só tinha uma bolsa e falei, tudo bem, não tem problema, eu não vou fazer. Só que nisso surgiu uma segunda bolsa, né? Quando tem que ser. E aí foi assim um lugar maravilhoso, um lugar que me abriu as portas, assim, que aprendi demais, porque lá no Hospital do Servidor Público Estadual eles têm a maior enfermaria de geriatria do país. Então, eu aprendi muito lá. Lá assim, era muito forte o processo de equipe interdisciplinar. Então, tinha discussão de caso clínico, você tinha que se expor, né? Expor aquilo que você estava fazendo. Para mim foi, nossa, no primeiro momento foi super difícil, mas depois aí eu tive, né, essa facilidade de conversar com a equipe, perdi aquele medo de falar com o médico, né? E foi um ano muito bom. E aí eu sei que eu prestei um concurso, mas não entrei nas vagas, né, nesse período, e passou, né? E depois de, acho que 3 anos, eu fui chamada para trabalhar lá como preceptora. Aí foi super legal também, né? Foi assim que eu comecei na área acadêmica, foi no susto. Assim. Então, que na verdade, como até o Nelson falou, né, que ser professor foi uma coisa que foi desenvolvendo nele, né? Para você foi mais algo que surgiu assim e você considerou uma boa possibilidade. Foi. Na verdade, assim, quando surgiu essa oportunidade, o meu preceptor antigo, ele me ligou e ele falou, olha, Vanessa, eu passei no concurso, estou saindo do servidor e eu pensei se você não queria assumir. Eu assumi, mas em pânico, para dizer a verdade, eu fiquei desesperada, porque eram alunos já de especialização, né? Falei, meu Deus, eu nunca dei aula na minha vida, como que eu vou fazer? Mas eu tive muito suporte dos outros preceptores e ali eu fui desenvolvendo. O Nelson foi uma pessoa que me ajudou muito, porque ele falou, não, vai lá, você consegue. E aí eu tive que estudar bastante, né? Mas foi muito legal, assim, né? Eu acho que o diretor de lá, né, ele já faleceu também, que era o Dr. Ney Terracini, ele me ajudou muito. Então ele falou, quando surgiu o mestrado lá, ele falou, Vanessa, vai fazer o mestrado. Então ele foi uma pessoa que também foi me ajudando, assim, ele era meio bravo, né, mas ele falava, não, olha, vai nisso, estuda sobre isso, tal, e aí ali foram surgindo muitas oportunidades de ter que estudar, né, e melhorar isso. E aí... Quer falar, Fer? Pode falar, vou falar. Eu fiquei de perguntar sobre esse MBA. Eu não sei o que é MBA, o Fernando a gente estava discutindo, mas não deu tempo da gente falar. O que é o MBA e, tipo, Executivo em Gestão em Saúde pela FGV? Por favor, professora. Legal, né? Isso também. Então, assim, o MBA, ele é um curso onde você vai aprender sobre gestão empresarial, né? Então, é uma área totalmente diferente, assim, né? Mas que eu tenho... esse curso é um curso que eu tenho vontade de fazer há, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? E tive a oportunidade de realizar ele, eu estou cursando ele agora. Então, assim, a ideia é que você aprenda, né, sobre como, né, conseguir, né, gerenciar, né, ou você pode ter um cargo de gestão relacionado à saúde, né? Então, você aprende sobre gestão de pessoas, sobre economia empresarial, né? Toda essa parte administrativa. Então, é um curso diferente mesmo, assim. Eu estou aprendendo muito, porque para mim é tudo muito diferenciado, né? Sim. Então, mas é isso. Seria aprender, então, como que você vai, então, coordenar uma equipe, né? Como que você vai administrar, por exemplo, uma empresa de saúde. Então, é isso. Entendi. Eu pensei que... Na verdade, eu não pensei que teria alguma coisa assim. Eu achei que seria mais na saúde, né? Mas acho que às vezes é algo que você
É um curso que você, querendo ou não, vai utilizar, mas pode ser algum relacionado a um plano futuro de carreira, né? Isso, porque assim, né, eu assim, num primeiro momento, eu pensei porque eu tenho vontade de montar uma instituição para idosos, é um sonho que eu tenho muito antigo, mas que eu falo que eu preciso de um parceiro financeiro, porque para ter uma instituição bem legal, você precisa ter Sim. ali, né, o custo é muito alto. Uhum. Então eu fui por esse caminho, assim, né? Porque eu não sei nada sobre gestão, né? A gente, durante o curso de fisioterapia ou no mestrado, você não aprende sobre isso. Então, né, eu senti que era uma lacuna que faltava na minha vida, né? Então, eu sei só, né? A única coisa que eu sei administrar é, né, os pacientes que eu atendo, né? Mas eu preciso de algo maior, né? Se eu tiver que, de repente, coordenar uma equipe, né? Ou, né, ter uma empresa mesmo, não tem uma base boa ainda, né? Então, por isso que eu Entendi. fui buscar. Tá em desenvolvimento, né? E, eu tô aprendendo, agora tô, tô aprendendo, né? Tô como aluna de graduação lá no primeiro semestre. Ô, Pro, e o que você acha que dá para melhorar ou o que precisa melhorar na físio? Tanto englobando a fisioterapia em si, mas mais voltada para a sua área, assim. O que você acha que podia melhorar mais? Eu acho, assim, quando a gente pensa, né, na saúde suplementar, por exemplo, dos convênios, né, eu acho que falta ainda investir um pouco mais na fisioterapia preventiva, né? Então, o foco ainda é muito reabilitador. Então, acho que esse é um ponto que está começando, mas acho que precisa. Na área particular, eu acho que até que tem uma boa expansão, mas especialmente nas políticas públicas que envolvam o fisioterapeuta. Isso falta bastante, né? A gente vê muito mais quando a gente vai olhar para os municípios, né, do Brasil, as atividades são muito mais voltadas para reabilitação, né? Reabilitação, área hospitalar, né? Mas você não tem, por exemplo, o fisioterapeuta inserido num centro-dia, né? Ele não é um profissional que faz parte do centro-dia, que é uma modalidade onde o fisioterapeuta não, o idoso, ele fica o dia todo, ele faz várias atividades, por que não ter um fisioterapeuta lá, né? Então, eu acho que o fisioterapeuta precisa ser ainda mais inserido no setor público, que não seja na área hospitalar ou reabilitação, né? No preventivo, né? Nos eventos, por exemplo, como as quedas, né? Então, eu acho que isso ainda falta, né? Eu acho que tem muito a ver, por exemplo, quanto mais o paciente vai envelhecendo, né, e os problemas vão surgindo, acho que vai diminuindo ainda mais o movimento, né? E conforme, por exemplo, para de trabalhar, então para de encontrar as pessoas, né? Agora fica mais em casa, no máximo faz alguma faxina, mas fica bem mais parado, né? Acho que baseado na prevenção é bem importante, como que você falou, né? Isso, porque eu acho que assim, né? Normalmente o idoso ele vai para um médico, por exemplo, que vai indicar, você vai fazer fisioterapia. Por quê? Porque você tem uma dor crônica, porque você teve uma fratura, né? Mas por que não ter programas onde o fisioterapeuta é inserido, né, a partir dos 60 anos, Sim. né? Eu acho que esse é o caminho, né? Então, isso falta, mas eu acho que assim, a especialidade de fisioterapia em gerontologia, ela é nova. Então, esse é um ponto, né? Talvez assim, né? De ter de repente mais influência, né? Dentro aí, né, das políticas públicas do fisioterapeuta nessa área. Então, acho que ainda a gente né, também é responsável por isso, né? E baseado nessas experiências anteriores, né, nos seus cursos que você fez, nas suas aulas e tudo mais, quais você acha, né, mais baseado na sua área, que são esses desafios que o fisioterapeuta gerontológico enfrenta e o que um fisioterapeuta diferenciado precisa para saber lidar com esses desafios? Tá.
Eu acho que, assim, desafios, muitas vezes, são, assim, os desafios financeiros. Eu acho que esse é um ponto, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai atender um paciente, ele precisa fazer fisioterapia, né? Tantas vezes por semana, mas ele não tem o recurso financeiro para te pagar. É por isso que eu falo que deveriam ter mais programas, né, públicos. E acho que esse é um ponto, né, de dificuldade, assim, né? Acho que esse é o maior desafio, assim, na minha opinião, porque ali lidar com paciente, isso tudo acho que é mais tranquilo, né? E acho que você falou qual que era a outra pergunta do Diferencial. do diferencial. Tá. O diferencial, acho que um diferencial é você ser comunicativo, né? Você gostar de conversar e gostar de escutar o idoso. Acho que esse é um ponto crucial, assim, né? Se você não gosta de conversar, se você não gosta de escutar a história várias vezes, não vá para essa área, né? Porque, por exemplo, você vai trabalhar com um idoso que tem Alzheimer, ele vai te contar as histórias várias vezes e ele vai te contar super empolgado. E você tem que escutar também como se fosse a primeira vez, né? Assim, de uma forma, né, interessada e tal. Então, acho que esse é um ponto, né? Então, acho que esse é um diferencial. Outro é ser muito transparente, né, com o paciente. Então, explicar para ele o que está acontecendo com ele, explicar como que vai ser a fisioterapia, né? Outro diferencial que acho que é muito importante é respeitar a autonomia do idoso. Isso é difícil, né? Então, assim, respeitar as decisões dele, né? O que ele quer fazer, não você impor, eu quero que seja assim, né? Ou muitas vezes, impor aquilo que a família quer que ele faça. Não, ele é o principal ali, né? Então, acho que isso também dá certo. E saber trabalhar em equipe, acho que esse é um outro ponto que dá muito certo, né? Que nem o Fer comentou do diferencial do que um físio bom precisa ter, e em relação assim, o que você aprendeu que não foi a graduação nem a especialização que te ensinou assim? Que eu aprendi? Isso. Olha, eu acho que primeiro assim o respeito, né? Assim, eu trabalho muito no domicílio, né? Então o respeito do espaço do outro, né? O respeitar o outro, né? Eu acho que isso respeitar a vontade dele, eu acho que isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? Outra coisa também, eu acho que é o carinho, assim, né? Você expressar quem você é, expressar o carinho pelo paciente, não tem problema nenhum, né? Então, porque antes eu ficava pensando, né? Será que eu posso ser carinhosa com o meu paciente e tal? E eles adoram, assim, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, né? E quando eu acho que uma coisa que eu também não aprendi, né, durante as minhas formações, mas assim, quando você mostra para o paciente que você aprendeu alguma coisa com ele, ele ama, né? Então, assim, porque naquele momento ele como idoso, muitas vezes ele sente que ele não tem muita utilidade, porque às vezes, ele falou para o neto, mas o neto não ligou muito, né? Mas quando você fala, nossa, eu não sabia disso, olha que legal, não sei o que, eles amam. Eu acho que isso é também uma coisa legal. E qual foi o caso mais marcante assim que você já tratou, o caso mais marcante que você já lidou assim? Então, nossa, eu tenho São, alguns, mas são assim, muitos. não, mas eu tenho, acho que assim, eu tenho duas idosas, assim, que para mim foram muito marcantes porque eu acompanhei elas por muitos anos, né? E acho que assim, a trajetória com elas foi super gostosa, né? Então, uma delas, né, as duas já faleceram, mas uma delas foi essa que eu falei que eu ficava, né, um tempo a mais. Com as duas eu ficava, né? Mas que eu ficava com ela e com o esposo. E quando eu comecei a atendê-la, ela me contou sobre, né, que ela passou por uma traição durante a vida e que ela ficou muito chateada, mas que depois ela superou aquilo.
E isso eu atendi ela numa clínica, depois eu acabei indo para casa dela, conheci o esposo dela e vi a trajetória dele até o final da vida dela, né? Para mim aquilo foi um grande aprendizado, que eles conseguiram se restabelecer mesmo depois de uma crise no casamento. Uhum. E ele era super amoroso com ela, companheiro, né? Durante as nossas conversas ele contou como ele se apaixonou por ela. Então, assim, foi muito marcante aquilo para mim, né? Porque né, eu vi que para mim, assim, eu acho que os idosos me ensinam, né? Porque eu aprendi, não, uma traição acabou o casamento. E a partir dali, não, eles conseguiram se estabelecer, né? Então foi uma coisa além da fisioterapia, mas Foi. e assim, eles foram muito companheiros. Ele acabou falecendo antes dela, né? E logo depois ela faleceu também. Então, foi muito. E eles se ajudavam, ele ajudava durante a FISO. Mas o importante é que ficaram juntos para sempre também, né? Ficaram juntos. Foi isso, foi Isso é o mais interessante. importante. É muito o que você falou. Às vezes o pessoal vê os pacientes idosos que às vezes têm dificuldade para andar, têm dificuldade para fazer atividades diárias e pensa, nem entende mais da vida, nem sabe quem é mais. E é muito ao contrário, né? Eles têm tantas coisas para nos ensinar e o que falta apenas é paciência para ouvir e ouvir de verdade, né? Não é só falar, sim, isso aí, né? Não, eu também atendi um senhor que ele e a esposa era assim, era um amor, assim, né? Eles se beijavam na boca, assim, uma gracinha, né? E um dia eu falei para eles, eu falei, nossa, qual que é o segredo, né, do casamento, assim? Aí ela falou assim, olha, a gente nunca cai na rotina, a gente está sempre experimentando, né, fazendo coisas novas. E assim, né, ele tinha 80, ela 70, né? Então olha que legal, né? Então acho que assim, essas são coisas bem legais, né, que a gente vai aprendendo com eles, né? É verdade. Meu, e é um pessoal tão gente boa, e a gente vê vários casos, né, de abandono, porque, tipo, as pessoas não têm paciência, né? Então, o que que faz? Deus me livre, sabe? Tipo, o filho, a mãe cuidou do filho a vida inteira, na hora que a mãe precisa do cuidado do filho, ele vai lá e, tipo, larga ela numa casa de repouso, ou até mesmo pior, sabe? Tipo, se tem alguma doença, não prefere tratar, abandona. Você já viu algum caso relacionado, bro? Já, mas eu aprendi uma coisa, né? Isso eu aprendi lá no hospital. Assim, não dá para a gente julgar, porque muitas vezes a gente não sabe como foi a relação lá atrás, né? É. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi que antes eu também pensava, nossa, mas como que, né? A família não. O paciente está internado, a família nem vem ver, não vem buscar na alta, né? A gente já teve casos lá do paciente estar de alta, ele demorar 5 dias, né, para alguém buscar, porque Nossa. o Ministério Público teve que entrar em ação. Tem isso, né? Mas eu conheci um caso, né, de um senhor que, por isso que isso é legal de trabalhar em equipe, né? Que ele falava, nossa, minha filha não fica aqui perto de mim, não cuida de mim. E ele tinha uma cara de bonzinho, assim, a gente achava ele super bonzinho e tal. E quem ficava com ele lá no hospital era o genro dele. Aí um dia a psicóloga chamou a filha, né, e falou, né, da vontade dele. Ela falou, olha, o meu pai, ele abusou de mim sexualmente quando eu era criança. E Meu meu Deus. marido não sabe. Então, o marido dela cuidava dele. Meu Então, Deus. naquele momento a gente entendeu. Ela já estava fazendo muito, né? Porque como é que ela ia chegar perto dele, né? Uhum. Então, aquilo me ensinou muito. Então, às vezes não dá para julgar. E tem algumas pessoas que têm dificuldade de lidar também com seu pai idoso, né? Porque às vezes você tem aquela imagem, meu pai é forte, é minha referência, de repente ele envelhece e fica numa cadeira de rodas. Fica em choque, né? Então fica um choque e a pessoa fala, não, eu não consigo. Então, às vezes, assim, né, eu trabalhei com famílias ricas, né? Então, às vezes, tem um filho que ele fala, eu prefiro pagar cuidador, deixar o meu pai na melhor instituição que existe, mas eu não consigo ficar com ele. Às vezes é por conta dessa dificuldade emocional.
Então, tem que avaliar. Cada caso é um caso. Tem casos de abandono, tem casos de agressão também, né? Mas tem que conhecer a história mais a fundo e tentar entender, né? Mas é importante, exatamente, a gente tem que investigar o caso, não pode sair julgando, né? Então, É porque isso. eu mesmo, às vezes eu vejo umas situações, eu já julgo, mas não é errado, mas porque eu não sei, né? Nunca tive uma experiência, mas Isso, bom saber dessa forma. isso. Acho que isso é uma coisa interessante, assim, né? Que é isso. Agora, lógico, tem filho também que fala, né? Às vezes o pai foi maravilhoso, mas também aí não dá suporte, né? Deus dá, deixa Tem quieto, de né? tudo, tem de tudo. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi é que, assim, isso vale para nós também, né? Se você desenvolve boas relações com a sua família, com os seus filhos, lá na frente isso de alguma forma reflete, né? Então, essas senhoras que eu atendi por muito tempo, elas assim, elas foram aquelas mães acolhedoras, carinhosas, presentes, e os filhos estavam ali presentes o tempo todo, né? Então, eu acho que isso é interessante para nós também, né? Como é que a gente vai criar nossas relações, né? Então, isso acho que é uma coisa importante da gente pensar lá na frente, né? Então, a minha relação com a minha filha hoje, se ela for muito positiva, né? Uma relação muito profunda, lá no futuro, né? A gente vai continuar com essa relação. As coisas também não mudam muito, né? Então, é isso. Pro, e você, lá no começo, acabou comentando sobre a terapia manual, né? Qual que você acha que é a influência e a importância desse recurso nos pacientes gerontológicos? Nossa, é essencial. Por quê? Porque eles não são tocados, né? É um público, né? O jovem não, o jovem namora, o jovem, né, tem o seu companheiro, ele tem essa troca de toque. O idoso não, né? Às vezes ele tá ali e, como eu disse, às vezes o filho tem dificuldade de chegar perto, né? E então ninguém toca eles, né? Então a terapia manual é um recurso que é um presente, assim, né? Muitas vezes no final da terapia, se cabe, eu coloco a terapia manual, porque é um presente para eles mesmo. E eles gostam por conta disso, porque o toque faz com que aquela pessoa se sinta acolhida, diminui a sensação de abandono, né? Então, é muito importante. A terapia manual para os idosos, eu acho essencial, faz toda a diferença. Tem alguns cuidados, né? Lógico, você não vai fazer um toque muito forte por conta da pele às vezes ser mais frágil, mas é perfeita, muito, muito importante. E como que é a influência da dor no paciente idoso? Você comentou a respeito da importância da terapia manual, e como que é a influência da dor no paciente? Assim, muitos idosos sofrem de dor, né? Muitos têm dor crônica por causa de osteoartrite e tal, mas então a gente tem que olhar para isso, né? Porque a dor ela influencia no idoso assim de uma forma péssima, né? No sentido assim, ele fica irritado, né? Porque ele não tem uma dorzinha num dia, ele tem dor, às vezes, né? É Alguns sempre, né? idosos têm dor todo dia, né? E às vezes ninguém olha muito para aquela dor. A gente às vezes pensa, idoso, né? É comum ter dor. Então, eu acho que assim, primeiro a gente precisa avaliar muito bem a dor e pensar nas melhores estratégias para tentar diminuí-la. E se você não consegue diminuir com a fisioterapia, entre em contato com o médico e aí talvez ele tenha que entrar com medicamento, não tem problema. O importante é ele não ter dor, né? Porque é péssimo mesmo, né? É muito ruim. E uma pergunta aqui agora, qual que é o seu diferencial? Pode ser não sei, parece uma pergunta meio difícil, mas, eu vi que você tem bastante coisa aqui. Assim, a gente vendo não é difícil de você falar, mas às vezes para quem vai falar, né? Mas qual que é o seu diferencial, assim, Pro? Eu acho que hoje eu sou muito verdadeira, assim, sabe? E assim, eu não deixo para amanhã o que eu tenho que falar hoje, assim, né?
Então, assim, se eu tenho que fazer um elogio para o paciente, eu faço. Se eu tenho que fazer para um aluno, eu faço. Eu Tem que dar acho uma que bronca, faz também. mas eu acho que eu sou isso eu já antes já era, mas acho que agora tô mais assim, olhar para o lado positivo e mostrar isso para as pessoas, assim, né? É tentar assim trabalhar o melhor das pessoas, né? Eu gosto de escancarar isso, assim, né? Então, e no paciente também, eu gosto de fazer isso, né? É isso. Perfeito, Acho que esse é o diferencial, né? Não é perfeito. nada técnico, não. Acho que é mais, Mas acho que é mais o mais essa parte importante pessoal. mesmo, isso aí. Né? E hoje em dia, além né, querendo ou não, tem a ver, mas do seu trabalho, você falou que traz bastante prazer, tanto o professor quanto o fisioterapeuta. Além disso, quais são as suas, né, até outras pessoas também, né, quais são as suas maiores inspirações? Ah, tem um monte. Olha só. Assim, eu acho que a minha primeira inspiração, assim, né, dentro da profissão, foi o meu coordenador, que é o Sérgio Mingroni, Uhum. porque ele trabalhou, né, bastante com idosos e ele foi uma pessoa super motivadora. E ele deu um curso para a gente, né, que chamava Como Lidar com Pessoas, né? Eu acho que é super interessante, né? E ele tinha essa habilidade, então ele falava assim para a gente, né? Olha, vai lá. Quando a gente estava com medo, né, de tentar um emprego novo, alguma coisa, né? Ele falava assim, vai lá, porque o não você já tem. Então vai que você vai conseguir o É, sim, né? Então, acho que ele foi uma pessoa que me ajudou bastante, assim, né? Que valorizou muito, assim, né? Assim, quando eu não tinha quase nada, ele me valorizou. Então, acho que é uma coisa, né? Que me ajudou, uma pessoa que me ajudou muito. Depois, quando eu fiz a especialização, uma referência minha foi o diretor do serviço de geriatria, que é o Ney Perracini, que aí ele era geriatra e ele tinha uma visão muito gerontológica, mas uma pessoa assim excelente que me ajudou muito, que também fez com que eu fosse estudar, fosse fazer o mestrado, né? Então também uma inspiração, né? É, deixa eu pensar, em outras inspirações eu tive também, né? Como inspiração a Mônica Perracini, que é a filha dele, que ela é uma fisioterapeuta da gerontologia, pesquisadora muito boa, assim, que nossa, assim, sempre eu gosto, né, de seguir os passos dela, então acho que é uma outra pessoa também que me inspirou muito. A minha mãe, né, minha mãe foi professora também, então ela me inspirou bastante, né, no sentido, eu vi ela dando aula, né, como ela gostava dos alunos, então uma pessoa que me inspirou. O meu pai também foi outra inspiração, né, que não são da área da saúde, mas assim, ele sempre me ensinou assim, não tem obstáculo na vida. Se tem obstáculo, você não tenha medo, vá em frente, né? E então eles me incentivaram muito, né? Então acho que são essas as minhas inspirações. Meus avós também é. acho que talvez eu ter escolhido a gerontologia foi por causa deles, porque Uhum. eles ajudaram assim muito na minha criação, né? E sempre foram muito acolhedores comigo, assim, né? Então também foram inspirações para mim. Assim. Que nem, Pro, você comentou dos seus avós agora, veio uma pergunta muito boa aqui. O que você mais ouve sobre a sua profissão? O que você mais escuta? Da fisioterapia? É isso. Da fisioterapia na sua área mesmo, na gerontologia. Mas isso dos pacientes, você Isso, fala? Ou... isso. Não, de todo mundo, de todo mundo, de todo mundo. Assim, assim, hoje a profissão é bem valorizada, né? Então acho que as pessoas falam, nossa, olha, É, fisioterapia, que legal, olha, fiz fisioterapia, eu melhorei, né? Olha, eu tive uma fratura e aí o meu fisioterapeuta fez com que eu conseguisse voltar a andar. Então, né, tem, assim, são coisas positivas, assim, que eu tenho uhum, escutado, né? Acho que é bem legal. A minha avó mesmo, ela fez fisioterapia com uma outra fisio, né? Há um tempo atrás.
E ela amava a menina, assim, né? Então, é legal você ver esse outro lado, né? Minha mãe também, recentemente, ela teve uma fratura primaleolar e ela fez fisioterapia com um outro fisio, não foi comigo. E quando ele deu alta, ela falou, nossa, eu fiquei tão triste porque a gente conversava, né? Eu sabia um monte de coisa da vida dele, ele um monte de coisa da minha vida. Então é legal você ver isso, né? De um outro olhar, né? Uma outra perspectiva, né? Caramba, que show, meu. Sim. E é muito legal, assim, também, quando você dá alta, né? O que você escuta dos pacientes é maravilhoso, assim, muito presente. Muito legal. E como costuma ser esse momento da alta? É bem, vou sentir saudade, ou que bom que melhorei, como que... Sim, na verdade, assim, é um impacto para os dois lados, né? Mas hoje eu tenho muita facilidade de dar alta, não tinha antes, né? Porque como você atende idoso, você acha que você vai ficar com ele para sempre, né? Hoje eu tenho dado alta, assim, né? De acordo com ele me buscou, por exemplo, eu atendo bastante paciente que tem tontura, né? Então, a partir do momento que ele melhorou a tontura, né? Que ele diminuiu o risco de queda, eu dou alta. Então, eu sempre aviso, assim, umas 2 semanas antes, olha, o senhor está melhorando. É uma coisa compartilhada, a gente vai fazendo isso sessão a sessão. Então, eu já estou pensando em te dar alta. Então, eu preparo o terreno, né? E ao mesmo tempo que eles ficam inseguros, eles também querem, né? Porque o que eu faço hoje, né? Eu programo uma alta, mas aí eles precisam fazer algum tipo de atividade, né? Então, pilates, yoga, musculação, então, né? E tem dado certo, né? Então, eles têm seguido isso. E aí, ao final, normalmente, eles... Ontem, né, eu dei uma alta para um senhor e aí ele falou, né? Nossa, eu tô super feliz porque ele tinha tontura e ele falava que, assim, quando ele tinha crise de labirintopatia, ele ficava 20 dias com aquela sensação de desconforto, de tontura, de enjoo, e tinha que tomar remédio. Daí ele falou, Vanessa, faz 2 meses que eu não tomo remédio, que foi o período da físio, né? E ele falou, quando eu tenho tontura, eu venho aquela sensação e passa no dia, né? Então ele falou, olha, eu só tenho a te agradecer, porque hoje, né, eu consigo ter vida. E a esposa também falou, olha, você melhorou não só a vida do meu marido, mas a da família inteira, porque a gente ia viajar e ele não ficava bem, né? E agora não, agora a gente pode fazer coisas, né, com ele e tal. Então é muito legal, assim, nesse momento da alta é gostoso. E como que você, e como que é, né, como a dificuldade, para mim, acho que é legal comentar, de, às vezes, inserir essa atividade física na vida do paciente, né? Porque, querendo ou não, para fazer atividade física, todos nós vamos fazer algo que a gente gosta, né? Tem os seus benefícios e tal, mas acho que o principal é ter esse bem-estar quando realiza, né? E ainda mais num paciente que vem para a sessão, vem para a terapia com os problemas deles, mas aí ele vem só na terapia, faz ali o som 1 hora, 1 hora e meia e vai para casa, mas fica aí sentado o dia inteiro. O que eu faço hoje, né? Eu atendo o paciente e eu deixo exercício para eles fazerem diariamente, né? Porque, por exemplo, no caso da tontura, é o que melhora, não tem outro jeito. Então, no primeiro dia eu já falo isso, olha, para dar certo é dessa forma. E não deixo um monte de exercícios, não. Vou deixando assim, 2 exercícios na primeira semana, na terceira deixo 3, né? E aí eles vão fazendo. E aí eles percebem que eles melhoram. Então, aí aquilo, né? Eles vão aderindo mais e dá certo, né? Então, e aí, assim, se tem paciente é mais raro, mas tem paciente que fala, olha, eu não gosto de fazer exercício, eu pegava atestado para não fazer educação física, né? Caramba. E aí, nesses casos, talvez você precise estar mais presente, né? Assim, aí você tem que fazer mais sessões por semana e tal, porque você sabe que ele não vai fazer sozinho. Sim. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas têm tido, assim, seguido bastante a risca, assim, isso de fazer o exercício domiciliar, né? Porque ele sabe que melhora, né? Então, tem dado certo. E acho que é legal na terapia
quando você insere algo que ele gosta num exercício que vai trabalhar o que ele precisa, é melhor ainda, né, o fato dele fazer em casa, né, em outro momento. Isso, e assim, ele gosta de fazer isso, coisas que tinha interesse no passado, né? Então, falar, você gosta de música? Põe uma música, né? Você gosta de bola? Então, daí você já sabe que dá para trabalhar com bola, né? Eu uso também o óculos de realidade virtual, eles gostam, né? Caramba! Na verdade, é um desafio. Então, assim, né? Tem idoso que fala, nossa, ai, meu Deus, eu nunca andei numa montanha-russa, né? Mas aí você dá aquela oportunidade para ele, né? Então é Que legal. legal! E outras pessoas aí amam, né? Não tem nenhum medo. Falam, nossa, isso aqui é demais, isso aqui é tal. Então, acho que você trazer novidades são legais também. Então, né? Você agrega, né? Então, quanto mais coisas diferentes para terapia, melhor. Então, um dia você leva, a partir de agora a gente vai trabalhar em cima do colchonete. É uma novidade. Na outra semana, além do colchonete, agora eu trouxe a bola, né? Então, agora eu trouxe a cama elástica. Então, essas novidades eles curtem, assim, né? Então, você pode Acho que continuar fica. com as mesmas coisas, mas você vai, né, É, diferenciando. Pro, Monotonia, né? e qual que é a parte mais difícil do seu trabalho em si? Qual que é a parte mais difícil? Da fisioterapia. É a despedida de um paciente, entre outros. O que que Eu seria? acho que é assim, quando ele morre, né, é difícil, Ah, sim. porque você chora assim, como se fosse seu vô, assim, né? Eu acho que, principalmente se você já está há muito tempo com ele, né? Eu acho que é difícil, assim, né, essa partida, Nossa. apesar de que, assim, de alguma forma você vai compreendendo, né, o processo. Nossa, olha, ele tá indo embora, você consegue entender isso, mas eu acho que isso talvez seja o pior, assim, né? É, Agora, né, quando você percebe que, por exemplo, dar alta é ótimo, porque você sabe que ele está vivendo, que É, ele está bem, né? Mas, assim, esse momento final, ou perceber que ele está em sofrimento, né? Isso é ruim, né? Essa parte é mais complicada. É verdade. Bom, acho que para a gente encerrar, tem sido um papo muito legal. A gente está até. Eu estou escrevendo aqui para o João para a gente criar mais perguntas para a gente conversar, que está tão legal. é verdade, porque, meu, começa a aparecer umas perguntas que, tipo, a gente não marcou, cara, e é umas perguntas, entendeu? E é uma área, agora que eu tô, né, eu comecei a trabalhar né, numa clínica mesmo, e a gente tem bastante Legal. coisa, então, você falando assim, a gente vai pensando e vai querendo fazer diferente, sabe? É algo muito legal da gente ver e dá vontade de atender mesmo, dá vontade de exercer a profissão. É muito gostoso. E para a gente encerrar, eu acho que seria legal você, né, obviamente fazer suas devidas despedidas e acho que é legal também um recado para os alunos, né, um recado para a gente, para a galera que está ouvindo e mais alguma coisa que você queira adicionar, né, como o pessoal pode te contatar ou algo assim. Que legal. Tá bom. Então, assim, queria agradecer a oportunidade, acho que um papo super gostoso, né? Ótimo, né? A gente já consegue enxergar o sucesso em vocês, né? Profissional, muito bom, né? Vocês têm habilidades bem diferenciadas. E acho que assim, o que eu posso deixar para os alunos, né, é que essa é uma área muito prazerosa, assim, né? E que uma área de muitas oportunidades, que vai crescer muito porque o país está envelhecendo, né? Os idosos, eles sempre precisaram da fisioterapia, mas hoje o jovem idoso, que é aquele de 60 a 75 anos, ele já entende o quanto a fisioterapia é importante para ele, então ele já está buscando o fisioterapeuta. Então é uma área e vai ter muitas oportunidades, uma área que financeiramente também tem trazido um retorno muito melhor do que no passado e tende a crescer ainda mais. E é isso, uma área que você ganha muita experiência, né? Muitos aprendizados maravilhosos, assim.
Eu acho que assim, a cada paciente dá aquele friozinho na barriga, eu tenho isso até hoje. Eu sou formada há 20 anos, né? Mas ainda tenho a mesma coisa. É um paciente novo, como é que será que ele vai ser, tal, né? Será que ele vai me aceitar? A gente tem isso, né? Mas esse friozinho é muito positivo, né? Porque faz você dar o seu melhor, né? É isso. Show de bola. Com essa bela mensagem da nossa professora, que a gente encerra mais um episódio. Mais uma vez agradecendo a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima do nosso episódio. Tchau.